Nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo número 9. Nós vamos ler do versículo de número 19 ao versículo de número 27. Marcos 9, versículo 19 ao 27. Diz a palavra do Senhor: E ele respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo de número 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Poder sentar, irmãos, uma alegria muito grande estar aqui novamente na congregação de Independência. Obrigado, irmão pastor Iago, irmã Ana, nosso querido Diácono Júnior, o Thiago, né, que está assumindo agora juntamente com o Júnior aqui, colaborando. A Karine está, Karine também é esposa. Thalia, que ali está também, né? Juntamente com esse grupo bonito de adolescentes, né? Olha só. Olhando para a tua filha, eu entendo porque você quer que Jesus volte logo, viu, irmão? Está cantando bem, né? Está com a voz igualzinha da Ana, está bonito. A irmã Simone está aqui. A Vanessa, essa pérola que nós temos aí, né? Vanessa. A irmã Ivone, a preciosa, né? A adoradora do Senhor, faz parte lá do ciclo de oração às terças-feiras. Tantas pessoas que nós conhecemos e amamos que aqui estão, né? Lá em cima tem o Fernando, tem o Elinho, tem os outros irmãos que lá estão, né, irmãos? Os obreiros que aqui estão, o João, os outros... Felipe, por isso que ele não me respondeu, tá vendo? Amém! De Fernando não me respondeu, é Felipe. Irmãos, irmãos que aqui estão. Glórias, irmãos, eu sou difícil de gravar nome, eu só errei o nome do Felipe, tá bom? Já ganhei a minha noite já, né? Glória a Deus, eu faço a pé da minha bela princesa, que aqui está, né? Umas belas de todas as flores do jardim do Senhor, né? As nossas heranças que ali estão, e a Kenia também que hoje está conosco, uma agregada, né? Vai estar lá em casa, e amanhã está com a Vanessa amanhã de manhã, está lá. Irmãos, é muito bonito ver esse grupo de adolescentes novamente, né? Que se fortaleceram. Nós estamos aí à vista do nosso congresso, mês próximo, mês de julho, dia 19, 20 e 21. Nós teremos o nosso congresso geral e vocês já estão convidados, toda a igreja está convidada a estar conosco, mas os adolescentes estão convocados a estarem conosco nesses 3 dias de congresso geral e também vão estar conosco no acampamento. É uma bênção, que Deus continue abençoando esse trabalho, fortalecendo, dando força a esses varões aí com as varoas para poder estar à frente desse departamento de adolescentes. Nós sabemos que é uma bênção, não é verdade? É uma bênção. Para muitos é prova, mas para a gente que está no meio, a gente vê que é uma bênção e nós somos muito abençoados por estarmos convivendo com os adolescentes. Irmão, vou ser breve aqui. Nessa passagem do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos faz parte dos evangelhos sinóticos, né? Que tem alguns textos que são replicados, não só em Marcos, mas também em Mateus como em Lucas. Essa passagem do jovem lunático, ela também está descrita lá em Mateus, capítulo de número 17, a partir do versículo 14 até o versículo de número 21, e também no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 37 ao versículo de número 45. Mas Marcos costuma ser bem mais incisivo, e é por isso que eu escolhi esse tema em Marcos, para que nós pudéssemos compartilhar algumas verdades que o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo. Eu venho orando, quando o Júnior me chamou, continuei orando, mas o Senhor deu aqui, em cima do altar, alguma coisa, e nós vamos, se a graça do Senhor permitir, através do Espírito de Deus, compartilhar juntamente com a igreja. Aqui se instalou a primeira crise ministerial ali entre os discípulos, né? Os discípulos se deparam com uma situação que eles não conseguem resolver.
O endemoniado chega até ele, levado pelo seu pai, e lá em Lucas capítulo 9, no versículo de número 38, diz que aquele pai só tinha aquele filho. E aquele filho, desde a sua infância, era possuído por um espírito mudo e surdo, que o tomava, o jogava no chão, o lançava, muitas vezes lançava no fogo, muitas vezes lançava na água, e fazia com que não só aquele pai, mas com toda aquela família sofresse com aquela situação. Porque o filho era a maior herança para o povo judeu na antiguidade, porque era a continuidade da sua linhagem. E ele tinha apenas um filho. E o filho então era dominado desde a sua infância, que ele já estava na sua juventude, por esse espírito imundo. E o pai cansou de ir em vários lugares e nada podia acontecer. E ele chega então aos discípulos, naquele famoso Jesus, que curava os enfermos, expulsava os demônios, fazia com que os mudos falassem, os surdos ouvissem, fazia com que os coxos levantassem. E era a esperança que aquele pai tinha, que chegando aqueles discípulos, alguma coisa de bom aconteceria com o seu filho. E Jesus, então, estava no Monte da Transfiguração, ele, Pedro, Tiago e João, e aparece para ele no Monte da Transfiguração Elias e Moisés, e Pedro acha aquela visão maravilhosa e fala: ficamos por aqui, vamos fazer uma cabana para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, vamos ficar por aqui mesmo. Mas Jesus já sabia o que estava esperando lá embaixo. Então Jesus desce no Monte da Transfiguração, juntamente com os 3 discípulos que haviam ido com ele para o monte, enquanto os 9 discípulos que lá ficaram nesse contexto. Aquele pai foi até ele, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio, e os escribas estavam contendendo com aqueles 9 discípulos que lá embaixo tinham ficado. Porque era tudo que os escribas queriam, poder ter um motivo de acusação àquele grupo de discípulos que andavam com Jesus, por eles não terem conseguido expulsar o demônio, e assim ficaria comprovado que eles eram legalistas e que se tratava de uma seita e não da verdadeira implantação do reino de Deus na terra. E Jesus então desce, se depara com aquela situação e então faz essa exclamação que está aqui no versículo de número 19, diz que aquela geração era uma geração incrédula. E ele fala uma palavra bem incisiva, diz: até quando vos suportareis? E aqui eu já aprendo uma verdade, talvez eu vou começar pelo final, que aqueles discípulos já haviam recebido o poder de Deus, vindo da parte de Jesus, para que pudesse expulsar os demônios. Lá em Mateus capítulo 10, se o irmão puder me ajudar aí, é João, né? Qual é? Laura. Se a Laura puder me ajudar, Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus capítulo 10, versículo número 1. Aqui é quando Jesus comissionou os seus discípulos e os enviou de 2 a 2 a fazer a sua obra e a pregar a sua palavra. E nessa comissão, no versículo número 1, diz a palavra de Deus: e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Versículo número 8, Laura, por favor. 8. 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça não. Então, nesses 2 versículos, Jesus já tinha dado autoridade aos seus discípulos para que pudessem expulsar os espíritos imundos. E depois que ele deu aquela autoridade, comissionou, eles foram, fizeram a obra, retornaram, e aconteceu isso que aconteceu, que está aqui escrito no Evangelho de Marcos, capítulo número 9. Mas por que isso aconteceu? Aqui, lá no versículo de número 29 do Evangelho de Marcos, capítulo 9, nesse texto que nós lemos, que diz a palavra do Senhor. Jesus falando aos seus discípulos, quando foi questionado por eles, por que não conseguiram expulsar aquele demônio. E disse-lhes: esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E aqui é o plano de uma lição, irmãos. Os discípulos já haviam recebido o poder da parte do Senhor. Os discípulos já recebiam o dom da parte do Senhor. Os discípulos já eram capacitados por Senhor. Mas eles ainda não tinham autoridade. Porque eles não tinham a disciplina de uma vida espiritual, de jejum e de oração. E nós nunca sabemos quando o inimigo irá se apresentar a nós. Nós nunca sabemos as artimanhas que ele apresentará na nossa vida. Nós nunca sabemos que nós enfrentaremos ao sair daquela porta. E os discípulos não estavam preparados para aquele momento, porque eles não estavam tendo uma vida de jejum e de oração. O poder havia sido lhes dado. O dom havia sido lhes dado. A direção havia sido lhes dada. A comissão havia sido lhes feita. Mas a autoridade não estava acompanhando, porque eles não tinham disciplina de uma vida de oração. E na nossa vida, irmãos, como cristãos e crentes que nós somos, é
vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, de consagração, de busca. Porque a autoridade não está no meu nome. A autoridade não está no nome do pastor Eliabe. A autoridade não está no nome do Júnior, do Tiago. A autoridade está no nome de Jesus Cristo. E quando ele chegou, irmão, não adiantou espumar, não adiantou lançar o menino no chão, não adiantou o diabo tentar se manifestar, porque ele deu uma ordem. E o menino foi liberto. A autoridade está no nome de Jesus, mas ele quer usar a mim e quer usar você. Aleluia. E é por isso que nós devemos ter a nossa vida de disciplina, de jejum e de oração, irmãos. E eu falo como um gordinho que gosta de comer, irmãos. Eu adoro o cheiro de café. Mas não posso, muitas vezes, tomar café, porque a Vanessa presencia algumas batalhas que a gente passa lá, e não são poucas, irmãos. Ai de mim se eu não jejuasse, irmãos. Ai de mim, e jejuando já estou acima do peso, imagina se eu não jejuasse, irmão. O Senhor conta comigo e com você. A parte que Ele tem que fazer, você não precisa fazer. Agora, a parte que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. E o Senhor está falando a pessoas aqui nessa noite: fique na posição. Glória a Deus. Se coloque na brecha. Coloque a tua vida no altar. Deus quer fazer algo grande através da sua vida, mas é necessário que você esteja na posição. E o pai chega, então, aqueles discípulos, e recebe mais uma frustração. Eles não conseguem expulsar aquele demônio, e muitos criticam o pai por ter fé, mas nós temos que compreender que também não era fácil a situação daquele pai. Uma vida inteira, desde a infância, vendo o filho passar por aquela necessidade, por aquela situação, aquele constrangimento. E toda a família, como eu falei, é abalada por uma situação como essa, porque o filho desestrutura toda uma família, e há muito tempo ele passando por aquilo. E ele ouve falar de Jesus e vai até aqueles discípulos, e era talvez a última esperança que ele pudesse se remover daquela situação e viver uma vida nova, juntamente com seu filho liberto. E aqueles discípulos oram e nada acontece. Então Jesus desce do monte da transfiguração, se depara com aquela situação, e o pai então se volta para Jesus, conta toda essa narrativa que eu estou falando aqui para vocês que aconteceu sobre ele. Jesus exclama contra os seus discípulos, olha para aquele homem e pergunta quanto tempo, no versículo de número 21, perguntou o pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele diz: desde a infância. No versículo de número 22, ele diz: muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o destruir. E aqui ele fala uma palavra, irmãos, que é uma chave que Jesus depois usou a favor dele para fomentar a sua fé. Ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele estava tão desesperançoso, ele estava tão desesperado, ele estava tão frustrado, que estava sobre ele um homem que tem um nome que é sobre todo nome, o homem que tem todo o poder, o homem que marcou a história da humanidade. E ele não tinha um discernimento, um entendimento que aquele homem poderia mudar aquela situação, porque já havia sido frustrado várias e várias outras vezes. E então ele se depara com Jesus, em vez de pedir que Jesus cure logo, Senhor, se ajoelhar e pedir que ele cure, mas se tu podes fazer alguma coisa, se tu tens poder para fazer alguma coisa, se você consegue fazer uma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E muitas vezes, irmãos, nós também estamos assim. São muitas batalhas, são muitas lutas, são muitas adversidades. E às vezes tu está na casa do Senhor, está buscando a presença do Senhor, e as lutas sobrevêm, e parece que Jesus não está te respondendo às suas orações. E você quer retroceder, e você arrefece na fé, e você desanima, para de vir na quinta, só vem domingo de manhã, não vem domingo mais à noite, ou não vem domingo de manhã, vem domingo à noite, e depois nem mais domingo, e vai se entregando às suas dificuldades, vai deixando que a incredulidade fomente o seu coração, vai deixando que a dúvida entre no seu coração, vai deixando que a sua fé vá dando lugar à incredulidade, e as coisas vão acontecendo, as frustrações vão acontecendo, e isso pode ser que aconteça em nossas vidas. Mas Jesus devolve a pergunta para ele, e fala assim, versículo número 23, Jesus disse:
Se tu podes crer, tudo é possível. Em outras palavras, a gente fala assim, olha só, não sou eu que não tenho o poder para fazer. É tu que tem que ter fé que eu posso fazer. Pois eu tenho todo o poder. Eu posso operar, eu posso libertar, eu posso curar, eu posso abrir a porta, eu posso modificar o quadro, eu posso trazer à existência as coisas que não existem. Mas tu tem que crer que eu posso. E aquele homem reconheceu a sua incredulidade, foi sincero com Jesus. E ele falou assim, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. E depois ele exclamou, ajuda na minha incredulidade. Porque ele sabia que a fé dele ainda não era perfeita. Ele sabia que ainda havia um resquício de incredulidade no seu coração. E Jesus, olhando aquilo, se compadeceu do garoto, se compadeceu do pai, e deu uma ordem àquele espírito imundo. E logo aquele espírito imundo bateu em retirada. Irmãos, Mateus capítulo 28, versículo 18 diz que todo o poder foi dado ao nome de Jesus. Ele tem o poder para mover e mudar qualquer situação. Muitas vezes somos nós que queremos resolver de uma maneira natural aquilo que Deus quer resolver de uma maneira sobrenatural. Eu me lembro do diagnóstico de câncer que eu recebi. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o plano de saúde para ver se eu modificava o meu plano de saúde. Porque eu falei, vou passar por um tratamento, vou passar por uma situação, quimioterapia, radioterapia, o meu plano é co-participativo, isso vai sair caro, e eu não vou ter condição de trabalhar. Liguei lá para o meu corretor, e a primeira coisa que eu quis fazer era mudar meu plano de saúde. Só que Deus não queria trabalhar nessa situação naturalmente. Deus queria trabalhar sobrenaturalmente nessa situação. Aleluia! Glórias a ti, Jesus! E o mesmo médico que depois atestou que eu estava com essa doença, me indicou um outro médico. E eu sou outro médico, já contei essa história, não vou repetir aqui. Mas o Senhor me curou sem que eu precisasse fazer uma sessão de quimioterapia. E eu queria resolver aquilo da maneira natural. Eu não liguei para o médico, eu tentei aumentar meu plano de saúde, eu tentei modificar a situação, porque para mim eu ia passar no estreito. Eu nem sei se eu ia conseguir sair. Deus tinha falado que ia me libertar, me livrar e que ia me dar vida, mas eu achei que fosse um processo muito mais doloroso do que eu realmente ia entender. Perdi 24 quilos em 2 meses. Essa foi a parte boa da história, irmão. É pena que voltou. Mas não quero esse regime mais na minha vida de jeito nenhum. Eu perdi 24 quilos em 2 meses e esperei mais o pior. Mas só que Deus queria resolver essa maneira de uma outra situação. Deus queria resolver essa maneira de uma situação espiritual, não de uma situação natural. Então, se eu questionar, Senhor, se tu podes fazer, o Senhor me cura? Não. Eu creio que o Senhor vai me curar. Porque o Senhor liberou uma palavra de cura sobre a minha vida. E o Senhor me curou. Esse pai é a mesma coisa. Se tu podes crer, tu verás o teu filho liberto. E nessa noite o Senhor fala assim comigo e com você também. Se tu podes crer, Ele modifica a tua situação. Se tu podes crer, Ele traz o seu filho. Se tu podes crer, Ele cura essa enfermidade. Se tu podes crer, Ele traz a prosperidade. Se tu podes crer, Ele traz a
expectativa, sem esperança. O mesmo Jesus que curou aquele menino está aqui nesta noite. E Ele pode trazer cura para essa sua situação. Ele pode transformar essa sua situação. E quando você está aqui, Ele entra lá no seu lado, vai fazendo um reboliço, vai fazendo uma obra. Ele entra lá no seu emprego, vai fazendo que a coisa aconteça, que mova. Ele pode fazer o que tu não pode fazer. Mas basta que nós creiamos. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para estimular a sua fé. E para estimular a minha também, que eu falo primeiro para mim, irmãos. Muitas vezes nós nos desanimamos. Muitas vezes chegam notícias que nos fazem retroceder. Muitas vezes passamos por experiências que nós não sabemos se iremos suportar. Mas o Senhor, Ele está no barco. Pode ventar, pode chover, pode parecer que vai naufragar, mas se Ele está no barco, você vai chegar do outro lado. Porque Ele deu a ordem, vamos para o outro lado. E Ele está no barco, Ele não vai parar enquanto o barco não chegar no seu destino. Você tem promessa da parte do Senhor. Enquanto essa promessa não se cumprir na sua vida, você tem a sua vida garantida aqui nesta terra. Se você está na posição, se você está servindo esse Deus, se você está no altar, a promessa vai se cumprir na sua vida, o barco vai chegar do outro lado. E a história, irmãos, foi essa. O pai teve o filho liberto. Jesus ensinou uma grande lição para os seus discípulos, uma vida de disciplina espiritual, de jejum, de oração, de busca. E os escribas foram envergonhados. Os escribas tiveram que bater em retirada. Aqueles que queriam humilhar os discípulos e humilhar a Jesus tiveram que ver e reconhecer que Jesus tem todo o poder. E algumas vezes nós somos assim também afrontados. Muitas pessoas nos perguntam: mas você é crente? O que está diferente da sua vida? Só te vejo passando no estreito, só te vejo passando na prova. Só Jesus para pagar o aluguel tem que botar moedinha. Não é verdade? E às vezes querem te humilhar, querem te desmerecer, te diminuir. E assim estava acontecendo com os discípulos. Mas até que Jesus chegou. Até que Jesus chegou. E a resposta veio com Jesus. E a mesma coisa acontece na nossa vida, irmãos. Nós podemos até ser humilhados. As pessoas podem até duvidar que nós servimos a um Deus que tem todo o poder. As pessoas podem até duvidar da nossa fé. As pessoas podem até dizer que nossa fidelidade não tem valia nenhuma. Até que Jesus entra na situação. Até que Jesus se manifesta. E quando Jesus se manifesta na sua vida, aqueles que falavam, que criticavam, que zombavam, vão ter que reconhecer que sobre você existe um nome que tem todo o poder. Que sobre a sua vida está escrito o nome de Jesus. E sobre a sua vida está o sacrifício da cruz de Cristo. Não desanime, irmãos. Não retrocedam, irmãos. É normal passarmos adversidades. É normal passarmos momentos de monidão espiritual, como estava acontecendo com aquele pai. É normal, às vezes, nós acharmos que não vamos conseguir, porque você por si só não pode conseguir. Mas Deus nos chamou para algo diferente. Nós vivemos no mundo natural, mas vivemos experimentando o sobrenatural. Nós não estamos aqui por vista, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos é muito maior do que aquilo que nós vemos. A minha visão é limitada, só vai até onde estão aqueles irmãos na porta da igreja. A visão de Deus é eterna. Ele te conhece no ontem, te conhece no hoje. Ele te conhece em toda a eternidade. Ele é que cuida da sua vida. Ele é que te conhece desde o momento que você estava no ventre da sua mãe. E Ele tem escrito a sua história. Não temas, não desanimes. Saiba que tudo é possível àquele que crê. E se a tua vida está na direção de Deus, se você faz aquilo que Deus quer que você esteja fazendo para a honra dEle, para a glória dEle, de acordo com a direção dEle, segundo o Espírito de Deus, nada é impossível para si. Nada
uma situação que ninguém podia resolver. Resolvida. E a partir daquele momento, creio eu, que jeito que tudo veio, que a história dele foi totalmente diferente. Talvez a sua mãe estava esperando lá com os braços abertos, achando que receberia o filho lunático, atormentado por demônios, que precisava dos seus cuidados. E de repente veio o pai, viu o lado do filho, e o filho andando aberto, com outro semblante, e testemunhando aquilo que Jesus havia feito. E assim vai acontecer na vida de pessoas aqui nessa noite. Aleluia! Por mais que o seu quadro possa ser desfavorável, por mais que a sua situação possa ser favorável, por mais que a sua luta nos olhos dos homens possa ser vista, tudo que Deus tem, você vai voltar dos mortos. Você que foi chorando, vai voltar sorrindo, glorificando o nome de Jesus. Aleluia! O nome de Jesus aqui está